as palavras de Jesus, mas Jesus ele disse, as palavras que eu digo não são minhas, é do meu Pai. Jesus pregava a Torá. Shavuot, bênção, glória a Deus, mais um dia na presença de Deus, mais uma semana que se inicia, e eu creio que Deus vai falar ao nosso coração, porque Deus é bom, amém? A palavra de hoje, ela está concentrada em Marcos 10, 46 a 52, ok? Marcos, capítulo 10, versículo 46. Porém, eu gostaria de fazer uma pequena introdução, 10:46. Quero fazer uma introdução com meio versículo de Lucas 18, tá? 18:8b. Se os irmãos quiserem abrir só em Marcos, porque é só meio versículo, mas fiquem à vontade. Então a mensagem está em Marcos, 10, 46. Amém? Eu vou ler só a introduçãozinha de meio versículo aqui, que é de Lucas. Agora até eu me perdi. Lucas 19. Marcos 10, 46. Por favor, anotem aí. Abram aí. E eu só vou fazer uma abertura em Lucas, mas é só meio versículo. Não precisa abrir, senão vai confundir tudo. Lucas 18. Marcos 10, capítulo 10 de Marcos, versículo 46. Eu vou fazer a introdução só com metade de um versículo de Lucas 8, que diz assim, 18:8, introdução de meio versículo, tá? Em Lucas, capítulo 18, versículo 8, parte B, diz assim, contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Contudo, é uma pergunta que Yeshua faz, é uma pergunta que Jesus faz. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra ou confiança na terra? Veja só, Jesus, ou Yeshua, ele acabou de falar da parábola do juiz iníquo, que devemos perseverar, que devemos insistir, devemos não desanimar, amém? E depois que ele termina de mostrar que a perseverança, você crê em algo e buscar por esse algo, ainda que tudo pareça ser contrário, ainda que o juiz seja iníquo, você confiar, você vai alcançar, porque Deus é muito mais do que qualquer pessoa, é maior do que qualquer juiz, e se o juiz iníquo acaba atendendo um pedido, que dirá Deus que é bom? Porém, entretanto, olha só, Deus é bom, esse é o problema que muita gente cai. Ai, Deus é bom, eu não preciso fazer mais nada, Deus é bom, Ele não vai mandar, Ele não vai me deixar eu me perder eternamente, porque Deus é bom. Esse é o engano. Olha, se fosse só esse o conceito, Ele não mandaria o filho dele morrer no nosso lugar também? Afinal de contas, Ele é bom. É só crer. Se nós podemos pensar positivo e chamar isso de fé, que Deus. Mas Deus mostra que existe um organismo. Ele criou algo pelo qual Deus, Ele não é homem para que se arrependa, e nem filho do homem, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ou seja, Ele criou algo
Aí a sua criação se rebela e ele cria um plano, mas que não vai contra o que ele determinou. Ele vai fazer todo um trabalho difícil, mas vai ser dentro do acordo. Então, se nós insistirmos em algo, Deus ele vai fazer, desde que esse algo seja bom. Porém, quando Jesus voltar, ele vai encontrar fé na terra? Essa é a pergunta. Porque o que é fé? O que é a fé? Existe um movimento aí, desde 1960 e bolinhas por aí, um pouco antes, que chama-se positivismo. O que é o positivismo? Tem até um documentário no Netflix sobre isso. O positivismo, ele ensina a pessoa que se você pensar que uma coisa vai dar certo, ela vai dar certo. Se você quiser muito conquistar algo na sua vida e você todos os dias você imaginar que aquilo vai dar certo na sua vida, você vai atrair aquilo para a sua vida. Tem gente que chama isso de fé, não tem? Mas não é. Cadê Deus nisso aí? É uma fé. Olha, o camarada, um ateu, que não crê em Deus, levanta da cama de manhã, 4 da manhã, 5 da manhã, pega os negócios que ele fez, que ele construiu, vai montar uma barraquinha para vender numa feira, e fica lá o dia inteiro, só a pinga, ele está lá, até a feira acabar, e ele consegue vender tudo que ele produziu. Isso não é fé? Mesmo que ele não crê em Deus, mesmo que ele seja abençoado por Deus, é uma fé natural, é uma fé natural. Agora, se olharmos isso como fé, aí nós olhamos, puxa, o mundo está acabando, realmente, a coisa está cada vez pior, as coisas estão acontecendo, as chuvas estão mais intensas, mas veja só, Jesus vai encontrar fé na terra? Vamos falar que não tem fé em Jesus nessa terra? Todo mundo fala, está cheio de igreja, está cheio de lugares falando de Deus, na televisão, na internet, e Deus, e Deus, e Deus, e Deus. Ué, Yeshua está fazendo uma pergunta aqui, que é assim, será que ele vai encontrar fé na terra? Será que vai haver fé na terra? Olha, as religiões estão crescendo, o cristianismo está crescendo, está com uns probleminha aí, mas está crescendo, de certa forma. Os inimigos de Deus estão crescendo mais ainda, porque eu acho que eu já disse, não sei se eu disse aqui, enfim, mas os inimigos de Deus, eles se unem, se juntam e trabalham cotidianamente por um objetivo. Eles dizem que a religião deles é a melhor de todas, é a certa, e as pessoas olham e vê um monte de gente dizendo sim. Mas quando nós falamos para você, olha, eu tenho aqui a Torá, aqui é a verdade, você às vezes olha para o lado e não tem ninguém para falar para você, é mesmo. Você está sozinho. Os filhos das trevas são mais sábios que os filhos da luz. Esse é o problema. Quando Jesus voltar, ele vai encontrar fé na terra? Ele vai encontrar gente com muita fé, mas com pouca fé de Abraão. Esse é o problema. Porque as pessoas dizem, eu sou descendente de Abraão pela fé. Ok, se eu sou descendente de Abraão pela fé, a Bíblia diz que eu devo honrar meu pai e minha mãe, e Abraão é meu pai, então tem que honrar o quê? A Torá de Abraão, né? Que foi dos lombos dele que saiu, Abraão, Isaac, Jacó, Torá, que veio nos tempos de Moisés, é dali. Então, a Bíblia chama essa fé de Abraão não de fé, chama de emuná. E o que é emuná? Confiança. Nessa Bíblia aqui, eu li como fé, porque a maioria das Bíblias estão assim. Mas nessa Bíblia aqui, ela diz, nessa Bíblia de David Stern, ela fala, versículo 8, ela fala aqui, olha, encontrará confiança. Confiança. Aí a gente pode fazer essa pergunta diferente agora, e aí nós vamos entrar no tema de hoje. Quando Jesus voltar, ele vai encontrar pessoas com confiança na Torá de Deus? Aí já muda.
Aí já muda. E eu quero falar um pouco dessa confiança hoje, que aí sim nós vamos para Marcos. Marcos 10, versículo 46 em diante. Veja o que diz o versículo 46. Eles chegaram a Jericó. Eles quem? A própria Bíblia diz. Quando Yeshua e os seus discípulos, com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, um pedinte cego, Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Versículo 46. Ora, Jesus estava andando na estrada com uma grande multidão. O que faz uma grande multidão com Jesus na estrada? São pessoas que estão buscando a palavra, não é? Quem não gosta da palavra de Deus não ia atrás de Jesus. Quem não gosta da palavra de Deus não aceita um convite seu para vir na igreja, para vir em uma reunião. Então, uma grande multidão estava seguindo com Jesus. E, teoricamente, vamos trazer essa multidão para hoje, 2023. Jesus é o Filho de Deus. Ok, sabemos disso. Jesus deixou a sua palavra, que não é, pelo amor de Deus. Como as pessoas confundem isso também. As palavras de Jesus, mas Jesus, ele disse, as palavras que eu digo não são minhas, é do meu Pai. Jesus pregava a Torá. Era a Torá que Jesus pregava, ele não veio pregar Mateus. Se Jesus dá um sermão do monte, olha, vamos abrir o livro de Mateus. Não tinha como. Então, a gente tem que chamar essa atenção, a gente tem que se colocar nessa palavra para a gente se identificar. Senão, leia a história de Bartimeu. Puxa, olha só, o cego era cego e enxergou. Ah, glória a Deus. Só que o cego aqui já morreu faz 2000 anos. Nós estamos hoje aqui. Então, quando Jesus, ele segue, quando Jesus vai andando, segue uma grande multidão. Nós podemos entender essa grande multidão como muitos ministérios, muitas igrejas, poderíamos nós estar seguindo ele nesse meio termo também. Talvez algum de nós esteja. Nós vamos comparar hoje dois tipos de pessoas que poderiam estar aqui dentro e fazer parte do... Não vamos falar dos outros, não. Vamos falar de nós. Vamos falar de nós. Vamos imaginar que no meio, nós vamos pegar dois exemplos aleatórios, sem ninguém, fictícios, de dois membros dessa casa, ok? Dois membros dessa casa, dois membros fictícios. O fictício e a fictícia. Pronto, nós temos dois membros novos, pastor. Então, o fictício, a fictícia, ela está lá no meio da multidão, junto com um monte de gente de várias placas denominacionais, e Jesus está indo, Jesus está andando e está lá no meio da multidão. Estou com Cristo. Aí, de repente, a fictícia até coloca lá uma faixa na cabeça, talvez a fictícia faça uma marcha para Jesus, uma marcha para Yeshua, tem uma camiseta bonita escrita Yeshua em várias línguas, mas está lá no meio, que coisa boa, está junto com Yeshua, com um monte de gente. E aí tem o fictício. O fictício, ele conhece, ele já ouviu falar de Yeshua, só que ele tem umas limitações, ele tem algo na vida dele que está sendo ruim para ele. E por algum motivo, esse fictício, ele não está agora junto com a fictícia no meio da multidão. Ele está estabelecido num determinado ponto que ele escolheu, que ele achou adequado para ele. Então nós temos dois membros, ok? De uma mesma congregação. Isso quer dizer que não importa, você está dentro ou você está fora. O que importa é como você age diante da palavra de Deus. Jesus, ele vai andando então, os seus discípulos estão juntos, ok? Então esses discípulos já têm uma comunhão maior,
e com ele uma grande multidão, né, de convertidos, entre aspas. E Jesus vai andando, eles vão caminhando, e estavam saindo da cidade. Agora, o que esse povo fazia com Jesus, no meio, nessas estradas? Jesus não ia simplesmente andando, vamos viajar, vamos de Barueri para Santo André, aí vai todo mundo andando atrás dele, fazendo romaria. Não, ele ia fazer a obra naqueles nos lugares que muitas vezes, né, porque é muito fácil fazer a obra só dentro da sua casa, só dentro da sua igreja. Pessoa, se Paulo falasse, olha, eu estou bem estabelecido aqui em Jerusalém, vou fazer aqui, quem quiser que venha aqui se converter aqui, quem não quiser, chegaria a palavra para nós hoje aqui? Então, Yeshua ia de cidade em cidade, ali ia levando a palavra. Ele encontrou o gadareno. O que ele falou para o gadareno? O gadareno falou, Senhor, deixa eu te seguir, eu quero que o Senhor falou, não, você fica e vai pregar, para sua família, vai pregar. E ele ficou pregando. Olha, instituiu o ministério, entre aspas, Jesus instituiu o ministério. Esse é o exemplo dos apóstolos. Os apóstolos iam, nunca ficavam num lugar só, sempre estabelecendo, colocando a semente, levantando pessoas, levantando líderes, para pregar a verdade. E Yeshua está andando. E uma grande multidão, que maravilha, né? Lembra até aqueles, olha, veio fulano lá dos Estados Unidos, que no Brasil não tem pastor suficiente, aí tem que vir, não tem poucos, aí tem que vir uns americanos para vir aqui, alugar um estádio, aí vai funcionar. Aí 1000 pessoas levantam a mão, puxa, 1000 pessoas se converteu. Fala o nome de um, pastor. Não, o pregador, né? Não, estou falando o pregador. O pregador fala, eu estive no Brasil, no estádio, 1000 pessoas aceitaram Cristo. Aí pergunta para ele, fala o nome de um. I don't know, não sei. Isso é conversão. Tinha um monte de gente andando com Cristo. E hoje está acontecendo isso, tem um monte de gente dizendo que está andando com Cristo hoje, dentro dessa congregação e fora. Se está verdadeiramente, eu não sei, mas que está na multidão, sim, a fictícia está. Nós já identificamos ela, né? Muito bem. Então eles chegaram a Jericó. Quando Yeshua e os discípulos, com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, olha só, chegaram em Jericó, fizeram a obra ali, Yeshua fez a obra ali, e agora ele já está saindo para outro lugar, tem que se mexer, né? Essa é outra parte difícil, né? Como é difícil hoje o crente se mexer, né? É difícil tirar o crente da cadeira hoje, mas vamos lá. Saindo com uma grande multidão, e estavam saindo da cidade, um pedinte cego, Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Olha onde esse homem estava. Essa palavra sentado na sua Bíblia deve estar provavelmente assentado, dá na mesma. A palavra no grego é katemai, é fazer habitação. Olha que interessante. Bartimeu, ele não estava com a população. Bartimeu, ele fixou a habitação na beira do caminho. Ele não podia andar pelo caminho. Por que ele não podia? Porque ele era cego. Como ele ia andar pelo caminho, sendo ele cego? Não tinha como andar. Então, ele poderia falar, tá bom, é muito difícil. Não, ele se estabeleceu, não, você não pode andar pelo caminho. Um cego não podia nem entrar no templo. Você não pode andar pelo caminho. Então tá bom, mas ninguém disse nada que eu não posso estar à beira do caminho. E ele se estabelece à beira do caminho. Ainda que o mendigo, ainda que ele se estabelece ali com a sua capa, provavelmente é o único bem que aquele homem tinha, mas ele se estabelece ali, na beira do caminho.
E tem crente hoje que não se estabelece no caminho nem na beira do caminho. Hoje, algumas pessoas não puderam vir. A gente quase não veio. No caminho, a gente encontrou lá, começo de alagamento, e nós estávamos a apenas 1h30 ainda para vir, para chegar, porque é por causa da chuva. Mas a gente, graças a Deus, conseguiu passar por esse trecho e chegamos. Tem algumas pessoas que passaram pela mesma dificuldade, outras estão doentes. Eu não estou falando dessas pessoas, ok? Mas eu vou dizer uma coisa para você. Olha para uma cadeira vazia do seu lado. São lugares que pessoas poderiam estar estabelecidas. Você está estabelecido. Essa pessoa que está sempre aqui, hoje não está, está estabelecida. Se estabeleceu. Agora eu pergunto, nós somos perfeitos? Então nós não estamos no caminho, mas nós estamos na beira do caminho. Olha só a situação de Bartimeu. Bartimeu, ele não podendo andar pelo caminho, mas estando estabelecido à beira do caminho, o que fosse para a cidade ele ouvia, ele conseguia captar alguma coisa. Ele estava ali próximo, à beira do caminho. Se Bartimeu tivesse se estabelecido num lugar melhor, que ele achasse mais adequado para ele, mais confortável, é longe à beira do caminho, eu vou uma vez por ano, eu vou uma vez a cada 6 meses, a cada 3 meses, será que ele teria encontrado Yeshua naquele dia? Porque Yeshua passa pelo caminho, Yeshua passa pelo caminho, mas muita gente, não, eu creio, eu estou com Jesus. Não está na beira do caminho, não é perfeito para estar no caminho, nenhum de nós somos, eu estou nesse contexto que eu estou falando da palavra, ok? Né? Não estamos, vamos entender como o caminho é estar realmente diante de Deus 100%. Não estamos, não temos condições, mas aqui na beira do caminho a gente tem mais chance de ter contato com quem nos aperfeiçoa. Amém? Mas aí tem aquele que faz o quê? Não. Coloca obstáculo, isso, aquilo, o tempo, o vento, não sei o quê. Aí, eu diria que muitos estão, não é que, mas estão perto de Jesus, sim, está junto com a multidão. Não está aqui, mas está na multidão. É essa a questão. Com Jesus, sim, com Jesus. Jesus está andando e a multidão também está. O que nós esquecemos é que, por exemplo, nós falamos sobre isso, não sei aonde, minha cabeça está uma beleza, eu não sei se foi com o pastor aqui, se eu estou sendo repetitivo, eu não sei onde que eu falei, mas a gente esquece, por exemplo, quando Yeshua, ele está lá com o povo, eu esqueci agora, mas tudo bem, vou voltar para o texto aqui, porque tá feia a coisa, tá feia. Vamos lá. Eles chegaram a Jericó, quando Yeshua e os talmidim, com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. E o pedinte, cego, Bartimeu, filho de Timai, filho de Timeu, estava sentado, ou assentado, estabelecido, à beira do caminho. Ao ouvir que era Yeshua de Nazaré, ele começou a gritar: Yeshua, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha que interessante. Esse homem, ele era cego. Ele não podia andar pelo caminho, aquele caminho que eles estavam andando, diferente do que eu estou falando agora espiritualmente. As pessoas vinham, a multidão no caminho, com Yeshua. Só que dessa multidão, para quem Yeshua atendeu? A quem Yeshua cumpriu ali o seu desejo, ou socorreu? Nessa caminhada aqui, a Bíblia só vai falar de Bartimeu.
Assim também muita gente diz que está com Jesus, e às vezes está equivocado com o Jesus que ela segue, um Jesus contrário à Torá, um Jesus que não tem, que não tem mandamento, que não tem o essencial da Bíblia, e ele está lá na multidão, e as coisas não acontecem. Mas Bartimeu não. Bartimeu ele estava lá, mas na fragilidade dele, na cegueira dele, talvez na falta de importância dele, ele, ouvindo que havia uma multidão, ele perguntou: o que está acontecendo? E alguém diz: é Yeshua de Nazaré. Como que hora que alguém fala para ele que era Yeshua de Nazaré, ele já começa a clamar: Jesus, filho de Davi. Ele sabia que nem o sacerdote sabia. Os sacerdotes não reconheceram que Yeshua era filho de Davi. E aquele homem cego sabia. Como pode? O cego enxergava mais do que aquela multidão que estava seguindo Yeshua. Hoje acontece exatamente a mesma coisa. A pessoa, ela conhece a Deus às vezes lendo a Bíblia. Às vezes a pessoa tem que deixar um determinado lugar, pelo menos isso aconteceu comigo, com a minha esposa, a gente, para conhecer Yeshua, a gente teve que sair do ministério. É onde eu vou, não tem onde vai, não sabemos o caminho, vamos para a beira do caminho. Ouvindo, buscando, lendo a Bíblia, ouvindo ministração, fazendo pesquisa, na beira do caminho, até que você ouve Yeshua passar. Amém? Então, aí diz, olha, ao ouvir que era Yeshua de Nazaré, ele começou a gritar: Yeshua, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para ficar quieto, mas ele gritava mais: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Olha que interessante o amor ao próximo. É muito amor ao próximo dessa multidão que estava com Jesus, né? O cego, todo mundo sabia, Jesus estava andando, todo mundo sabia que Jesus fazia milagre. Todo mundo sabia. Mas será que Jesus vai fazer milagre para um mendigo? E se ele estiver cheirando mal? Jesus faz milagre, mas para esse aí eu acho que não vai fazer não. É ou não é? Olha a situação. Quando aquele homem falou: Jesus, esse é o filho de Nazaré. De alguma forma ele sabia, de alguma forma ele se interessava, de alguma forma ele buscava. Ele estava na beira do caminho. Às vezes alguém chega para você querendo, principalmente quando quer te denegrir: ah, você sabe tudo, você acha que sabe tudo. Não, a gente não sabe nada. Mas a gente tenta buscar, tenta conhecer. Há uma maior chance de você ter uma revelação do que quem não busca. Então, ele começa a clamar com propriedade. E Yeshua escuta ele clamar. Mas ele se demora um pouco. Talvez até, quem sabe, provando quem estava ali. E ele começa a clamar. Um outro detalhe também para a gente entender: por que se importaram com o cego, mendigo? Por que se importaram de mandar ele se calar? Isso é um detalhe interessante. Porque, por exemplo, Yeshua vai andando, com ele estão os seus discípulos. E Yeshua, ele está ensinando a palavra. Vamos fazer um exemplo, tá? Yeshua está andando, mas tem uma multidão, sei lá, 500 pessoas, 1000 pessoas, 2000 pessoas, não sei. No Sermão da Montanha, ele pregou para 5.000, eu não lembro mais, mas enfim, é muita gente lá. Então tá bom. Quando ele está andando, então vamos supor que ele fala: eu sou a luz do mundo. Não tinha microfone, não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, Instagram, né? Outra coisa, hein? Se tivesse WhatsApp e Instagram, o que iria ter de foto de Jesus ali andando no caminho lá, o Jesus lá longe, ele lá tirando foto, ia ter um monte. Mas não para Bartimeu. Vai ser engraçado, mas não é verdade. É a classe de pessoas. Tem gente que vai fazer esmola leva a sacolinha e tira foto.
com a pessoa ainda, o coitado lá recebendo a ajuda. Então, não dá para entender. Está com a multidão, mas e daí? Que experiência essa multidão teve com Yeshua? A experiência que esse povo teve foi de ver o milagre naquele que eles mais desprezaram, que eles mandaram calar a boca. Aquele homem, quando ele clama, Yeshua, filho de Davi, é outra coisa também importante. A palavra de Deus diz, é algo muito interessante. A palavra de Deus diz assim, todo aquele que clamar o dia do Senhor será salvo. No dia do Senhor, no grande dia, todo aquele que clamar o nome do Senhor será salvo, não é isso? É isso que diz a Bíblia. Só que, quando você vai para Mateus 7, Yeshua diz, naquele dia vamos dizer, Senhor, Senhor, em teu nome expulsei demônios, eu pregava no teu nome, eu fiz milagres. Não vos conheço, apartai-vos de mim, vocês que desprezam a Torá. A palavra certinha é essa, iniquidade é só para o pessoal não se atentar. Imagina se tivesse em toda a Bíblia, as nossas Bíblias, chegasse aqui e falasse, não te conheço porque afastai-vos de mim porque vocês não obedecem a Torá. Seria, né? Mas aí ia diminuir uma certa religião aí. Então vamos colocar que é iniquidade, que ninguém sabe o que é mesmo, e fica por isso mesmo. Então, ele fala isso, mas ele não disse que todo que clamar o nome do Senhor será salvo? E por que esses obreiros, que não é qualquer pessoa, são obreiros, estão clamando o nome do Senhor e não estão sendo salvos? Porque o nome é muito mais do que o nome em si. Eu conheço o pastor Edson, conheço o nome dele, um pouquinho, não sei inteiro, e conheço, tenho um pouco de contato com ele, sei do caráter dele, mas conhecê-lo mesmo, profundamente, é a esposa dele, os filhos dele, esses conhecem, ou os amigos que estão mais próximos sabem quem é ele. O que vai clamar o nome do Senhor é aquele que conhece o Senhor, que se aprofunda, tem intimidade com Ele. Tem gente que tem os palhaços da nossa, estou falando palhaço mesmo, tá? Literalmente. Os palhaços da nossa geração, lembra? Bozo, não sei o quê, aquela turma toda, tinha um lá que disse que era pior que um bicho para tratar os outros. Mas na televisão, todo mundo conhece, Bozo, conheço, cara legal lá na televisão, vai pessoalmente. Já tinha um outro que era convertido, né? Esse aí acho que já é outra história. Mas enfim, o que eu quero dizer, clamar o nome do Senhor, acho que não, eu estou dizendo que eu creio, que eu entendo. Todo aquele que clamar, mas que ele sabe o que ele está clamando, igual esse homem. Jesus, 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 filho de Davi, está confessando. Ele está confessando, ele estava à beira do caminho, ele se esforçou para estar ali. Nós também temos que nos esforçar. Muita gente tem que se esforçar para se unir, para fazer, eu vou fazer a obra de Deus. Se, é como eu estou falando, não tenho, eu e minha esposa ficamos 5 anos, não tinha para onde ir. Rodeado de uma igreja, de um monte de igrejas, rodeado, mas nenhuma que é a verdade. Então eu fico sozinho na televisão assistindo no YouTube. E pronto, porque não tenho. Mas se eu tenho uma porta, e eu desprezo a porta, eu fico arrumando desculpa, isso, e aquilo outro, está estabelecido aonde? Está estabelecido aonde? E não adianta, você pega uma brasa, está lá pegando fogo lá, tira uma brasa e deixa a parte, daqui a pouco o fogo apaga. Então tem que ter, o povo de Deus tem que estar mais avivado, mais atento, mais dentro da palavra. Eu tenho uma responsabilidade, eu tenho que dar um testemunho. Que testemunho que eu vou dar? Enfiado no sofá, com as portas fechadas. Eu tenho que dar um testemunho, eu tenho que mostrar que Deus é bom mesmo, e eu faço a minha parte, que a gente não faz nada, é um modo de dizer, né? A minha parte, eu vou me colocar na beira do caminho.
Mas você não é perfeito, mas está por isso mesmo que eu vou ficar na beira do caminho, mas vou ficar lá. Uma hora ele passa, ele me traz a perfeição. Agora, se Bartimeu estivesse lá, ouvindo, lá que ele não podia enxergar, mas estivesse ouvindo histórias de outras pessoas, ele não teria tido essa cura. E será que só tinha Bartimeu de cego nessa região? Muito bem. Eu estava falando, não terminei. Aí o que acontece? Então Yeshua lhe fala, eu sou a luz do mundo. Vou falar um negócio para minha esposa aqui. Deixa eu ver. Yeshua te dá saúde. Você ouviu? Vocês ouviram aí atrás? Não ouviu, né? Eu estou exagerando um pouquinho. Eu falei para ela, o que eu falei? Fala alto para eles ouvirem, senão não vai funcionar. O senhor ouviu? Nem o irmão você ouviu. Fala mais alto, por favor. Você ouviu? O irmão aí no fundo ouviu? Mais ou menos? Quem que ouviu aí? Jesus te dá saúde. Agora você ouviu? Era assim que Jesus pregava. Era uma multidão, ele falava, eu sou a luz do mundo. Aí os que estavam ouvindo passavam por... Ele disse que é a luz do mundo. Ele disse que é a luz do mundo. E aí todo mundo na viagem ia sendo abençoado pelas palavras. Aí aparece um homem, o outro está falando, Jesus, filho de Davi. Você entendeu? Ele começa a gritar, como que vocês vão ouvir a mensagem? Por isso que ele manda o povo se calar, ele se calar, porque ele estava atrapalhando a mensagem. Mas ninguém pensou, falou, pera um pouquinho, Jesus, tem um cego aqui, o senhor pode ajudar? Não, vou ouvir a mensagem. É o que muita gente quer, não, eu vou ouvir. É bênção, vamos ver se eu sou abençoado. Mas e a sua parte de fazer alguma coisa para ser abençoado? Não, só pela graça. Aí já complica, né? Muito bem. Yeshua, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para ficar quieto, mas ele gritava mais. Você vai no sábado, você está louco? Você vai guardar sábado, você virou judeu? Você não come carne de porco, você está doido? O que é isso? É coisa do passado. É uma forma da pessoa querer te calar também. Você fica atrás desse povo aí, você está negando Jesus, você está negando a obra de Deus. As pessoas não falam para você se calar agora, para você não falar a palavra. Elas falam para se calar quando você fala a verdade. Elas se incomodam com você. Elas se incomodam. Fulano está esquisito, fulano está estranho. Não vou mais. Olha aqui. E o pessoal fica correndo atrás de bênção, Senhor me dá bênção, Senhor me dá bênção. A bênção está aqui, e as pessoas... Mas não é por isso que a gente deve fazer também, tá? A gente já começou a fazer porque queria agradar a Deus mesmo. E estamos longe, né, da perfeição, longe demais. Mas ele diz aqui, olha o que diz a palavra de Deus. Se você contiver seu pé no Shabat, já começou. Contei o pé no Shabat, como que eu contei o pé no Shabat? Isaías 58, Isaías 58, 13 e 14. Se você contiver seu pé no Shabat, ou seja, você não vai levar os seus pezinhos para onde você quiser, ok? E não procurar os seus próprios interesses no meu dia santo. Ou seja, é um dia que eu não tenho que procurar os meus interesses, mas o quê? Aquilo que é de Deus, aquilo que é da família. Se você chamar o Shabat de delícia, chamar o Shabat de delícia não é falar, eu vou chamar o Shabat de delícia e vou ser próspero. Não, chamar o Shabat de delícia que eu entendo, é você ter prazer no Shabat mesmo, falar, puxa, que bênção que começou. Que a gente poderia pensar, começou o Shabat, não posso fazer nada, que hora que vai acabar o Shabat? Não guarda. Melhor não guardar. A hora que você estiver realmente amando a Deus, como a Bíblia diz, aí você começa a guardar. Então o Shabat de delícia, ele tem que ser quando está chegando a hora, você ficar feliz que está chegando o Shabat. Aí ele fala, olha, se você chamar o Shabat de delícia, o dia santo de Adonai, digno de honra. Então, olha, esse é o dia santo de Deus. É um dia digno de ser honrado.
Aí, a Bíblia diz mais, olha só como é muito explicadinho. Então, você vai chamar o dia de delícia, o Shabat da delícia, vai reconhecer que ele é um dia santo de Deus, e também vai reconhecer que ele é digno de honra. Estou falando, não, sábado é um dia que eu tenho que honrar. Aí, tem mais um adendo. E então, honrar. Olha só que dificuldade aqui, né? Eu tenho que reconhecer que o Shabat é santo. Pronto, eu reconheci. Shabat Shalom, né? Como eu vi uma vez. Reconheci. Mas não é só reconhecer. Depois que você reconheceu, você também vai honrar. Você vai guardar como Deus manda. Aí ele diz assim. Então vou repetir para ficar bem dentro do contexto. Se você contiver seu pé no Shabat e não procurar os seus próprios interesses no meu dia santo, se você chamar o Shabat de delícia, o dia santo de Adonai, digno de honra, e então o honrar, de novo, não cuidando dos seus afazeres comuns, né? Isso aqui foi uma dificuldade para minha esposa muito grande, que ela lavar a louça, lavar copo, sabe? Aí eu gostei. Entendeu? Não, hoje não é dia de lavar. Hoje não é dia de varrer. Hoje é dia do Senhor. Mas está sujo. Mas hoje é dia do Senhor. Pronto. Não vou fazer nada. Vou descansar, como ele disse. Muito bem. Não procurando o seu... outra coisa, de vez em quando me pego. Hoje mesmo a gente estava falando, não sei o que lá, não sei do que nós começamos a conversar. Daqui a pouco a gente vê o preço da gasolina, começa a falar da gasolina, daqui a pouco, caramba, hoje não é dia de falar disso. Entendeu? Vamos fazer isso, vamos comprar tal coisa, porque tá... não, hoje não é dia de falar isso. Uma das palavras que a gente mais fala no Shabat é, hoje não é dia de falar isso. Porque a gente começa um assunto, hoje não é dia de falar isso. E ninguém nem se ofende mais, é quase um cala-boca, né? Mas ninguém se ofende mais, por quê? Exatamente. Agora, você, já falei mesmo, agora já vou começar até a trabalhar. Pronto. Não. Isso daqui é uma promessa de Deus. Muito bem. Nem procurando os seus interesses ou falando a respeito deles, se você o fizer, terá prazer em Adonai. Aqui, tem na maioria da Bíblia cristã fala, então te deleitarás no Senhor, porque tem aquela promessa, né? Salmo 37, 4, se não me falha a memória, deleita-te também no Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Olha que promessa maravilhosa, se eu me deleitar em Deus, o que o meu coração deseja, Deus vai fazer, é isso mesmo. Como que eu me deleito em Deus? Eu acabei de ler, é só guardando o Shabat dessa forma, Isaías 58, 13 e 14. É só fazer isso que Deus vai olha o que Deus vai fazer. Não vou nem falar porque aí seria minha boca. É a boca de Deus. Vamos lá. Se você o fizer, terá prazer em Adonai. Eu o farei cavalgar nos altos da terra. Vai te colocar por cima. E o alimentarei com a herança de Jacó, seus ancestrais. Você vai ter o alimento, você vai ter os bens, você vai ter a sua mesa, a sua geladeira, a sua casa, os seus mantimentos, a sua comida. Tudo que você precisa, como se você fosse o próprio Jacó, a herança de Jacó. Ele era pobrinho? Não, né? Vai comer o melhor da terra. É isso que Deus quer para nós. E o alimentarei com a herança de Jacó, seu ancestral. Pois, que pastor falou isso? Que bispo? Que congregação? Não. Pois a boca de Adonai falou. Essa não é uma promessa de homem, não. É uma promessa do próprio Deus, sai da boca dele. E o que sai da boca dele não volta atrás. Amém? Vamos lá para a gente terminar, então? Yeshua, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para ficar quieto, mas ele gritava mais, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Então, Jesus, Yeshua parou e disse, chamem-no.
Olha que maravilha isso. Ele conseguiu parar Jesus. A multidão não conseguiu parar Jesus, mas o cego conseguiu. Clamando a Deus, clamando a Jesus, né? Corrigindo, clamando a Jesus com propriedade, com conhecimento. Ele era cego, tinha tudo para nem saber quem era Jesus, mas na beira do caminho ele ouviu muita coisa. É Jesus de Nazaré. Falou: opa, eu já sei quem é. É o Filho de Deus, é o Filho de Davi, o prometido. Ele tem poder. E esse Jesus, esse Yeshua tem poder para mudar a nossa vida, tem poder para fazer aquilo que nós queremos. Mas estamos dispostos a nos estabelecermos à beira do caminho? Essa é a questão. Aí ele disse: chamem-no. E chamaram o cego: coragem, levante-se, ele o está chamando. Olha, agora todo mundo, olha como que as coisas mudam. Olha como as coisas mudam. O homem era um desprezado, estavam mandando ele se calar. Agora estou encorajando ele, porque as pessoas são movidas por sensação. Vamos ver um milagre, provavelmente era isso. Olha, ele vai curar o cego, eu vou ver isso, olha lá, vamos lá, coragem. Porque até então que eles achavam que ele não tinha chance. É a mesma coisa que acontece hoje. A pessoa às vezes desqualifica a outra pessoa por uma palavra que ela disse, por um dia que ela estava do avesso. Às vezes pegou o dia, a pessoa no dia errado, ela não vigiou, falou uma coisa que não devia, pronto, essa pessoa não serve mais para nada. A gente tem que ver a luz de Deus no coração das pessoas, do próximo. Bem, chame-no e chamaram o cego: coragem, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua manta para o lado, ele se pôs em pé com um salto e foi até Yeshua. A primeira coisa que me chama muita atenção aqui, é que quando esse homem, ele tem a oportunidade, ele fala: olha, Jesus está te chamando, a primeira coisa que ele faz, e isso para mim é fé, ele pega, primeiro ele já começou com fé, conhecendo, buscando conhecimento, buscando a verdade. Depois, quando Yeshua para e fala: olha, ele está chamando, e uma coisa interessante, Jesus não ficou: coitadinho do cego, deixa eu ir lá falar com ele. Não, ele parou e mandou chamá-lo. Ele tinha que ir até Yeshua. E aí, quando Yeshua, quando falou para ele: olha, coragem, ele está te chamando, a capa, o que é a capa de um mendigo? O que é um cobertor de um mendigo hoje? É tudo que ele tem. Mas ele creu de uma forma tão grande, que ele não se importou se outro mendigo ia pegar a capa dele, ou o que ia acontecer, ele lança a sua capa. A mesma coisa nós temos que fazer. Às vezes a gente tem uma capa pior do que a do mendigo. A gente se agarra em situações, em coisas que não têm valor. E quando Yeshua chama, a gente sempre fala: está chamando? Peraí, vou pegar aqui, deixa eu proteger, porque vai que não dá certo, eu continuo. Isso não é fé. É Abraão. O que Abraão fez quando foi chamado para sacrificar Isaac? Ele levou um substituto? Vamos levar um cordeirinho. Senhor, tem um cordeirinho aqui. Não. Mandou levar Isaac, eu vou levar Isaac. Aí vem falar: eu tenho a fé de Abraão. Não consegue guardar um Shabat, vem falar que tem fé de Abraão. É muito, né? Não tem fé para guardar um Shabat. E vem dizer que é filho de Abraão. Sou filho de Abraão pela fé. Se Abraão ouvir isso. Vamos lá. E chamaram o cego: coragem, levanta-te, ele o está chamando. Lançando sua manta para o lado, ele se pôs em pé com um salto e foi até Yeshua. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou Yeshua. Isso aqui é uma pergunta que eu acho que nunca vou ter resposta na vida. Quando Yeshua, o cego está diante de Yeshua, de Jesus, e Yeshua pergunta: o que você quer?
Ah, quero que... Não, aí é que está a questão. Ele poderia querer outra coisa se ele não tivesse fé para ser cego. Yeshua, fala para os rabinos lá me arrumar um cantinho para mim, um lugarzinho melhor. Senhor, me dá os números da loteria. Tem gente esperando, tem crente que joga loteria, eu acho que tem, não sei. Como diz o pastor, mas não aqui, na França. Muito bem. Aí Yeshua pergunta, o que você quer? Mas isso aqui também tem um sentido, sabe por quê? Quando Deus, eu perdi o meu relógio aqui, mas eu acho que eu estou dentro do horário, estou terminando já. Estou dentro. Quando Deus criou o mundo, eu acho uma coisa bastante interessante, que eu já tinha pensado nisso, e esses dias eu vi alguém comentando de acordo, eu achei interessante isso aí, só reforçou o que eu estava pensando. Quando Deus criou Adão, ele criou Adão sozinho. Aí, Deus diz, não é bom que o homem viva só, far-lhe-ei uma auxiliadora. Ok, né? Alguém chega para você e fala, puxa, não é bom que você está passando a sua situação, eu acho que eu posso te ajudar. Aí você fala, pensa o quê? Vai me ajudar naquilo que eu estou precisando. Aí não, o que Deus faz? Ele dá um trabalho para Adão, vai dar nome para os animais. Não é isso que acontece? Não é bom que o homem viva só, vou fazer uma auxiliadora para ele. E manda Adão ir lá fazer dar nome. Aí Adão vai lá, começa a dar o nome lá, gato e a gata, o sapo e a sapa, sei lá, né? O cachorro e a cachorra, né? Ele começa a dar nome para os bichos, né? Aí ele vai dando, só que aí ele fala, caramba, o pato tem a pata, o cavalo tem a égua, o macaco tem a macaca. Não tem nada parecido comigo, não? Tá aí, queria um trem desse. Acho que aí ele fala, eu queria ter alguém parecido comigo. Ele deseja. Aí eu lembro de Efésios, se eu não me lembro, 4,13, não tenho certeza, que não faz tempo que eu não vejo esse versículo, mas Efésios fala, portanto, tanto o querer quanto o efetuar, provém do Senhor. A palavra de Deus diz que aquilo que nós queremos, é óbvio, dentro da palavra de Deus, estamos falando na perspectiva de quem está buscando a Deus, né? Tanto o desejo que tem no nosso coração, quanto o realizar desse desejo, é tudo um plano de Deus. De repente foi Deus que colocou aquele desejo no seu coração. Por que ele colocou o desejo? Para você querer, para você pedir, e dar-se-vos-á. Então Adão, ele vê lá os animaizinhos, ele deseja ter alguém. Agora Adão abre uma porta para Deus fazer Eva e dar a sua esposa, porque ele desejou. Ele nunca vai poder dizer, Senhor, eu não pedi mulher nenhuma, porque ele desejou. Ele desejou. É assim também na nossa vida. Muitas coisas que a gente, infelizmente, às vezes a gente deseja coisa errada, né? Más escolhas. E também não vai culpar Deus, porque fomos nós, né? Só que Deus não tem coisas que não é Deus que dá, não. Tem coisas que a gente que força a barra mesmo. Mas vamos lá. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou Yeshua. O cego respondeu, Rabi, faça-me ver outra vez. E Yeshua lhe disse, vá, sua confiança o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Yeshua pelo caminho. Amém? Para finalizar, olha que interessante aqui, que não pode escapar. Em muitas Bíblias, você vai ler, vá, a tua fé te curou. Só que o fé, aqui no Novo Testamento, chamamos de Novo Testamento, Nova Aliança, é a língua grega. E aí vai estar lá, pistes. O que é pistes? É crer, acreditar. Não é nem crer, é acreditar em algo. Eu vim hoje com pistes.
com fé. Eu saí de casa com a minha esposa, estava uma chuva, eu vi que tinha uma certa água ali, eu olhei e pensei, eu acho que passa. E nós passamos. E chegamos aqui. A fé natural. Você coloca o arroz para fazer em casa, quem coloca o arroz na panela e fica olhando o tempo todo até o arroz secar? Por quê? Então você tem fé. Não, eu sei que daqui 15 minutos, 20, eu volto aqui que vai estar quase seco. Não é isso? Você tem fé. Você não fica olhando, deixa eu ver se o gás está ligado mesmo. Não, você já viu, você já fez. Isso é uma fé natural. Aí tem a fé negativa também. O que é a fé negativa? O medo. Sabe aquela pessoa que tem medo de tudo? Tem medo e acontece as coisas? Ela agiu com fé negativa. Ela teve tanta certeza daquela coisa ruim, que a coisa ruim aconteceu. Isso é uma fé negativa. A fé positiva é aquela que você objetiva de fazer algo bom e as coisas dão certo. E tem a fé sobrenatural, que é essa fé de Bartimeu. Eu sei que ele pode me curar. E ele fez de tudo, ele clamou, ele não se importou com a circunstância, ele não se importou com as pessoas mandando ele se calar, ele não quis revidar com quem mandava ele se calar, ele só tinha um objetivo, e o objetivo é esse, é a confiança. Fé é muito pobre diante do que a Bíblia diz. Aqui é uma confiança, é uma fé, sim, mas é uma fé com embasamento. Se Bartimeu tivesse essa fé, mas não tivesse se estabelecido na beira do caminho, ele não tinha tido fé, ele não tinha tido confiança, ele teria tido uma fé. Como muita gente que seguia Yeshua pelo caminho, tinha fé, mas não tiveram milagres nas suas vidas. Amém? Então, que nós venhamos ter essa confiança em Deus, a confiança de nos estabelecermos, vamos crescer, vamos chamar, vamos convidar, vamos mostrar para as pessoas que estarem, como o pastor disse, os irmãos estarem em união, vai fazer a diferença sim, vai fazer a diferença, vai dar o crescimento, e tudo vai ser uma grande bênção. Por quê? Porque Deus cuida daqueles que são fiéis. A palavra de Deus diz, que honrarei os que me honrarem, porém os que me desprezam serão desmerecidos. Vamos honrar a Deus e aproveitar as oportunidades que nós temos hoje. Amém? Eu agradeço a oportunidade, em nome de Yeshua HaMashiach.